Uma assistente social tenta ajudar o máximo de pessoas que consegue, mas no fim isso acaba sendo o motivo da sua desgraça. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vai deixando o like para apoiar o meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho de notificações, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considere se tornarem membros, se quiserem e puderem. Aqui embaixo, no Saiba Mais, tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso de Lisa Kornfeld. A Lisa Kornfeld nasceu no dia 2 de maio de 1971 em Reynoldsburg. Ela morava no condado de Lake pelos últimos 12 anos. A Lisa se casou com Kevin em 2006 e teve 3 filhos, a Megan Zanella, Hayley Kornfeld e a Sabrina. Ela adorava passar tempo com os filhos e gostava de acampar. A Lisa foi contratada como assistente social no Departamento de Serviços Infantis e Familiares no condado de Cuyahoga, especializada em abuso sexual. A Sabrina não era a filha biológica da Lisa, e a sua história é muito importante para esse caso. No dia 27 de outubro de 1994, 4 dias antes do Halloween, uma garotinha chamada Sabrina nasceu nos arredores de Cleveland, Ohio. Destinada a pais alcoólatras e abusivos, ela se tornou uma criança do sistema de assistência social, até que a Lisa a colocou sob a sua proteção. Daí em diante, a Sabrina tinha tudo: 2 pais amorosos, 2 irmãs e um futuro brilhante pela frente. Durante a conversa com a Sabrina, a Lisa sentiu uma profunda empatia pela adolescente. Aos 16 anos, a Sabrina nunca teve um lar estável ou pais adotivos e ansiava por alguma sensação de normalidade. Acreditando que ela e seu marido Kevin poderiam dar a Sabrina o apoio que ela precisava, a Lisa tomou uma decisão importante. Não tinha sido a primeira vez que ela tinha acolhido uma criança adotiva. Então a Megan lembra quando eles foram buscar a Sabrina. Ela tinha sido muito legal e ela pensou que ela poderia ser uma figura de irmã mais velha para ela. Ela trabalhou muito em aconselhamento, como lidar e como administrar tudo o que ela estava pensando. Ela estava indo para a aula, tirando boas notas. A Sabrina realmente estava prosperando em casa. Por mais de 1 ano, a Sabrina se deu bem com eles, especialmente com as irmãs, a Megan e a Hayley. Até mesmo com o Kevin, o padrasto da Megan e marido da Lisa. Mas, eventualmente, o Kevin começou a passar mais tempo sozinho com a Sabrina, negligenciando o resto da família. A Lisa tentou resolver isso por meio de mensagens de texto, mas o Kevin descartou as preocupações dela, insistindo que ela estava exagerando. Então a Megan disse que começou a perceber que algo não estava certo entre a Sabrina e o Kevin. A Lisa estava na área de trabalho para um emprego e serviços familiares na divisão de abuso sexual. Acho que ela tinha uma boa noção do que estava acontecendo. A Sabrina nunca tinha experimentado uma família estável, um lar amoroso, a sensação de segurança, a sensação de pertencimento. O Kevin parecia saber como se aproveitar das vulnerabilidades da Sabrina. O Kevin Kornfeld era um predador sexual. Ele não era melhor do que as pessoas que abusaram sexualmente das crianças que a Lisa estava tentando ajudar. Sem nenhuma maneira de provar suas suspeitas, a Lisa começou a falar sobre se divorciar do Kevin e colocar a Sabrina de volta em um orfanato. Mas o marido insistiu que eles esperassem a Sabrina terminar o ensino médio antes de deixá-la ir. Enquanto isso, a Lisa se tornou mais rigorosa com a filha adotiva, garantindo que ela ficasse em casa para evitar que o Kevin se aproximasse dela. Mas a proteção rapidamente aumentou. Por razões desconhecidas, a Lisa isolou a Sabrina das irmãs, criando um ambiente muito tenso dentro de casa. Houve algumas tensões entre a Lisa e a Sabrina e depois entre a Sabrina e as crianças menores, inclusive a Megan. Foi tudo ladeira abaixo a partir daí, e ninguém podia saber o que isso podia levar. Quando Kevin estava saindo para o trabalho, a Sabrina abraçou ele e sussurrou algo para ele, e a Megan simplesmente não achou aquilo certo. Pelo canto do olho, a Megan notou que a Sabrina recebeu um número anormalmente alto de mensagens de texto durante o jantar e o resto da noite. Mesmo depois da hora de dormir, ela ainda conseguia ouvir o telefone da irmã adotiva vibrando no quarto dela. De repente, à 1 da manhã, o som parou antes que um grito agudo rompesse o silêncio. A Megan disse que estava ouvindo gritos e pensou: o que diabos está acontecendo lá embaixo? Então ela foi até lá e Bree estava esfaqueando a mãe até a morte. A Megan gritou para Sabrina sair de cima dela. Ela disse que estava em cima dela em um momento e empurrou a Megan. Então ela foi imediatamente para a área do escritório e ligou para o 911.
Com apenas 13 anos, ela estava tentando explicar a situação para a operadora enquanto lutava contra a Sabrina na tentativa de defender a mãe. Ela tentou lutar com a Sabrina, mas com apenas 13 anos, ela foi facilmente dominada. E isso continuou por mais de 6 minutos. O pior pesadelo da Megan se tornou realidade. Eventualmente, ela ouviu as sirenes uivando à distância. Ela correu para fora para encontrar a polícia, e eles apontavam uma arma para ela porque pensaram que ela era a Sabrina. Ela disse que ainda tinha problemas para dormir todas as noites. Tem flashbacks o tempo todo. E ela disse que isso nunca vai parar. Ela estava acenando com as mãos. Você precisa se apressar, se apressar, se apressar. O pior cenário estava passando pela cabeça dos policiais. Depois de esclarecer a confusão, os policiais entraram na residência. Eles chamaram pela Sabrina e pela Lisa, mas foram recebidos apenas com um silêncio assustador. Eventualmente, depois de entrarem na primeira sala depois das escadas, os policiais ficaram cara a cara com a Sabrina, coberta de sangue com faca na mão. Foram alguns segundos muito tensos. Ele disse que podia ver sangue na lâmina, podia ver sangue nela. Imediatamente eles começaram a gritar para ela largar a faca. A Sabrina olhou diretamente para os policiais por alguns segundos como se estivesse em transe antes de jogar a faca fora e levantar as mãos. Enquanto o seu parceiro a algemava, o Randy Mullinex se aproximou da cama da Lisa. Ele disse que ele mal conseguia enxergar. Parecia que ela literalmente tinha sido banhada em sangue. Ele sabia que não havia nada que ele pudesse fazer. Depois que o parceiro arrastou a Sabrina para fora, o policial começou a examinar a sala, quando de repente ouviu algo incomum. Ele podia ouvir uma criança chorando à esquerda. Eles abriram a porta para examinar o armário, e foi quando eles encontraram uma criança muito, muito pequena gritando. Essa era Hayley Confield, a irmã mais nova da Megan, que se arrastou para dentro do armário com medo quando o ataque começou. Mais tarde, na delegacia, a Sabrina tentou agir como se não lembrasse de nada, mas não conseguiu se segurar quando os detetives trouxeram a Hayley e a Megan. Após a prisão da Sabrina, ela teve que ser levada a um hospital para tratar os ferimentos de faca que a Lisa e a Megan causaram nas mãos dela durante o ataque. Depois que ela foi estabilizada, a polícia levou ela de volta para a delegacia e imediatamente começou uma entrevista. O principal objetivo quando entrevistaram a Sabrina pela primeira vez era fazer com que ela contasse exatamente o que tinha acontecido. Eles a pegaram saindo do quarto, então eles sabiam o que ela tinha feito, mas eles queriam saber o porquê. Por mais de uma hora, Sabrina alegou que não tinha nenhuma lembrança dos eventos e não sabia da morte da Lisa. A história dela era que ela tinha tomado muito ibuprofeno, que ela tinha desmaiado e acordado no hospital. Mas para o Parmentor, um detetive veterano, ele sabia que a adolescente estava escondendo alguma coisa. A primeira coisa que ela fez foi sentir uma coceira na testa sem motivo aparente. Quando as pessoas tocavam o rosto ou começavam a coçar ou a bater os pés, era uma boa indicação para a polícia de que a pessoa provavelmente estava mentindo. Ela estava nervosa. O detetive não conseguiu descobrir nada dela, exceto que ela era mentirosa. Várias pessoas na delegacia proclamaram que ele não deveria abrir uma exceção, já que eles pegaram a Sabrina em flagrante, mas o Parmentor não conseguia deixar de pensar que era incomum um suspeito negar tudo quando era pego em flagrante. Então ele pediu para o Kevin ir à delegacia para uma entrevista. Para surpresa dele, o Kevin solicitou que o advogado estivesse presente, e o Michael Koenke, dito advogado, recusou isso em nome do Kevin. Para convencer eles a aparecer, o Parmentor deu a eles um falso pretexto. Eles só falariam sobre o trabalho da Lisa. A polícia não conseguiu deixar de achar isso estranho. Por que o Kevin não ajudaria? Por que o Michael estava tão na defensiva com o cliente? Mas o que realmente pegou o Parmentor desprevenido foi a reação do Kevin e do Michael quando ele trouxe a Sabrina para a conversa. Antes disso, o detetive não sabia nada sobre o estranho relacionamento entre o Kevin e a Sabrina. Depois disso, o Kevin continuou cuidando da Megan por alguns dias antes que o próprio pai dela pudesse tirá-la de casa. Durante esse curto período de tempo, a garota de 13 anos testemunhou muitas coisas que a forçaram a reconsiderar o envolvimento do padrasto nos eventos do dia 16 de novembro. Tudo o que ela sabia era que, no dia seguinte, ele estava se livrando das coisas da mãe dela. Ela tinha sido assassinada. Isso era muito estranho. Ela não morreu de câncer. Isso não demorou muito tempo para acontecer. Ela tinha sido assassinada. E ele já estava se livrando das coisas dela. Naquele mesmo dia, poucas horas após o assassinato da esposa, o Kevin estava ao telefone com a sua seguradora. Acontece que ele havia encerrado sua própria cobertura junto com a dos seus 2 filhos e transferido para Lisa, dando a ela a proteção quádrupla 6 meses antes da morte dela. Quando ele desligou, ele havia sacado mais de $785 mil.
Ele fez isso na manhã do assassinato. Era muito dinheiro. E ele gastou tudo. Ele estava comprando carros, estava comprando um trailer, ele estava reformando a casa. Tudo com o dinheiro do seguro da Lisa. Durante o resto da semana, o Kevin tentou visitar a Sabrina na prisão todos os dias, mas foi negado todas as vezes. A Megan não conseguia deixar de se perguntar por que o Kevin faria uma coisa dessas, mas seu comportamento estranho estava apenas começando. No dia seguinte, ele levou um machado para o quarto da mãe. A cama em que a mãe tinha sido esfaqueada até a morte, ele estava cortando, como se estivesse cortando lenha. Ela achou aquilo muito estranho. Mesmo depois que a Megan se reuniu com o pai biológico, os suspeitos continuaram aumentando. Toda vez que ela via o Kevin, ela notava algo estranho no comportamento dele. No funeral da mãe, ele pediu aos presentes que orassem por Sabrina, a pessoa supostamente responsável pelo assassinato de quem eles vieram lamentar. Ao simplesmente olhar para o seu padrasto naquele dia, a Megan sabia que estava no caminho certo. Ele não tinha emoção. Era como se a mãe nunca tivesse estado lá. A esposa foi assassinada e ele não chorou uma vez. Isso era estranho e duvidoso, e foi aí que ela soube. Ele tinha feito aquilo. Depois de 6 meses, o caso esfriou. Tanto Megan quanto o Parmenter sabiam o que Sabrina tinha feito, mas não sabiam por quê e não conseguiam se livrar do quão estranho Kevin estava agindo desde o assassinato da esposa. Isso foi até a Sabrina, que ainda estava sob custódia, concordar em falar com a Karen Cowell, a promotora, por meio de um processo chamado proffer. Então, uma proffer é um primeiro passo de boa-fé. É quando o advogado da defesa, a promotoria e os suspeitos se encontram, e é uma oportunidade para eles serem 100% honestos e contarem exatamente o que aconteceu. Como o Parmenter e o Cowell investigavam, ficou claro que Sabrina provavelmente estava tentando proteger alguém quando ela alegou ter desmaiado durante o ataque. Mesmo de dentro da sua cela, a Sabrina parecia estar sobrecarregada de arrependimento pelo que fez e a sua preocupação com o resto da família adotiva nunca diminuiu. Por essas razões, a Cowell foi direto ao ponto durante a entrevista de oferta. Pelo que eles descobriram, o Kevin parecia ser um groomer, um predador sexual que constrói um relacionamento com uma pessoa menor de idade para ganhar a confiança e preparar ela para um abuso sexual. O Kevin frequentemente usava atenção, presentes e segredos para fazer a garota de 17 anos se sentir especial e dependente dele. Ele prometeu a ela que a ajudaria a entrar em uma escola de massoterapia e que ela deveria treinar com ele. A partir daí, não demorou muito para que ele conseguisse o que realmente queria com a adolescente, e ele continuaria a explorá-la toda vez que eles estivessem juntos e sozinhos. A Sabrina tinha feito uma cirurgia de apêndice. Seu apêndice tinha estourado, e a sua assistente social a visitou no hospital. Naquele dia, logo depois dela ter saído, Kevin teve relações sexuais com ela em uma cama de hospital depois que ela tinha acabado de fazer uma cirurgia de apêndice. O Kevin estendeu o controle dele sobre a Sabrina durante o ano seguinte, depois de cada encontro sexual que os dois tinham. Ele falava sobre Lisa, distorcendo a narrativa para fazer a Sabrina acreditar que a única maneira deles ficarem juntos era se livrar da esposa permanentemente. Lentamente, mas seguramente, ele manipulou a Sabrina para que ela acreditasse que matar a Lisa era a sua única opção. Mas as coisas não saíram como planejado. A Lisa acordou enquanto a Sabrina estava congelada na frente da cama dela. Percebendo que havia chegado a um ponto sem volta, a adolescente atacou a mãe adotiva e caiu em fúria cega quando a Lisa e a Megan tentaram revidar. Rowell e Parmenter estavam hesitantes no início, já que a Sabrina poderia facilmente ter inventado tudo. No entanto, em vez de demonstrar os comportamentos usuais associados à mentira, a Sabrina agora estava muito confiante, assertiva e consistente em seu relato de eventos. Para sustentar suas alegações, ela até mencionou que outra pessoa sabia sobre o complô, sua amiga de colégio, Autumn Pavlik. O Parmenter e um promotor assistente e chefe bateram na porta da Autumn. Eles se apresentaram e ela disse: "Eu estava esperando vocês." Como Kevin já havia falado com Autumn sobre o seu plano, a polícia pensou que ele poderia fazer novamente se ela o confrontasse. Então eles grampearam a jovem de 17 anos e enviaram ela para encontrar o Kevin. Quando ela o acusou de matar a esposa e de ter conspirado com a sua filha adotiva para fazer isso, Kevin não negou as alegações. A assistente social disse que não conseguia imaginar a Sabrina que conhecia sendo violenta com ninguém, muito menos o que ela fez, que ela nunca teria feito isso sozinha. Ele nem sequer reagiu. Se alguém acusasse de estar envolvido em algo que a pessoa sabe que não está envolvida, ela diria algo como: "Do que você está falando? Não tenho ideia do que você está falando." Armado com os depoimentos da Sabrina e da Autumn, o Parmenter não perdeu mais tempo. Ele conseguiu um mandado de prisão. Eles foram até a casa do Kevin Confield e o prenderam.
Parmator disse que não acha que ele tenha ficado surpreso. Foi meio estranho porque ele estava dormindo no quarto da Sabrina. Depois da prisão dele, a polícia finalmente teve Kevin só para eles, mas não duraria muito tempo. O júri do condado de Lake indiciou o homem por conspirar para matar a Lisa com a ajuda da filha adotiva, mas isso não era tudo. Ele também foi acusado de agressão sexual por ter um relacionamento com uma criança. Megan disse que estava saindo para comer e lembrava de ver o rosto da mãe no noticiário, e o pai dela avisou que o Kevin tinha sido preso. Ela disse que estava sem emoção, porque não sabia o que dizer. No julgamento, 12 testemunhas foram ao banco das testemunhas, desde professores e assistentes sociais de Sabrina até a família e amigos dos Confels. Cada um deles corroborou que ele agiu de forma suspeita após o assassinato, e muitos que o conheciam o testemunharam agindo de forma sugestiva com a Sabrina. Até mesmo o melhor amigo do Kevin, David Strunk, testemunhou contra ele. Em um relatório que ele preencheu nas semanas após o assassinato, ele explicou que o Kevin insistiu em mostrar a ele algumas das fotos sugestivas da Sabrina como modelo, e que ele continuou falando sobre visitar ela na prisão, assim como o Megan notou. O David disse que ele falou que só queria que ela soubesse que ele ainda estava lá por ela. Essa era a pessoa que tinha acabado de matar a esposa dele, e o David ficou chocado que ele quisesse ter qualquer tipo de contato com ela. Após 9 horas de consideração, o júri voltou com o veredito. Em uma entrevista com Karen Caldwell, a promotora do caso, o jornalista Josh Mankiewicz observou que, embora eles tivessem vencido o caso, um julgamento como esse trazia pouca satisfação. Era um caso de traição em cima de traição em cima de traição. Tinha o Kevin traindo a Lisa, Sabrina traindo a Lisa, então tinha o Kevin traindo a Sabrina e finalmente a Sabrina traindo o Kevin. Ela disse que era um círculo perfeito, mas o jornalista estava esquecendo de alguém nessa alegoria, porque ninguém foi mais traído do que a Megan. Forçada não apenas a testemunhar o ataque, a Megan tentou salvar a mãe sem sucesso, e agora ela tinha que carregar esse trauma com ela pelo resto da vida. Ela disse que ainda sente muita raiva. Tirar alguém que estava ajudando muitas pessoas em sua vida e fazendo o que podia por sua família é horrível. A Sabrina disse que acreditava que ela deveria cumprir uma pena porque sabia que elas mereciam justiça, e a única justiça que eles poderiam ter era ela atrás das grades. A Sabrina se declarou culpada de todas as acusações, e assim como Kevin foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional até 2042. Em 2017, Halen e Megan entraram com ações civis contra eles e receberam mais de $6 milhões em danos. Da sua cela em Dayton Correction, Sabrina foi entrevistada 2 vezes desde a sua prisão. Uma vez pelo Dateline, em 2015, e novamente pelo HLN, em 2020. Em ambos os casos, ela implorou por perdão das suas ex-irmãs adotivas. A Sabrina disse que percebeu que havia mais de uma vítima nessa história. Se ela tivesse uma chance, diria a elas que foi egoísta, e que sentia muito e que nunca quis machucar elas. Ela disse, eu estava em um momento que não estava pensando em ninguém além de mim. E isso era errado, e não torna certo. Eu sei que não importa o que eu diga, não posso trazê-la de volta. E não posso desfazer o que já foi feito, e o que elas sentiram. Se isso significa alguma coisa, eu realmente peço desculpas. A Megan disse que desculpas nunca serão suficientes pelo ato que a Sabrina fez. A dor que ela passa todos os dias sabendo que a mãe não tá ali para ver ela se casar e ter filhos. A Sabrina tirou isso dela. Desde a condenação da Sabrina e do Kevin, a Megan cresceu e se tornou uma mulher forte e independente. Ela pode nunca perdoar sua ex-irmã, mas em vez disso ela transformou a sua diversidade em propósito ao estudar direito penal na faculdade, esperando um dia trazer justiça e reparação a outros sobreviventes de crimes violentos. Hoje a Megan continua a mostrar um desejo de ajudar os outros, uma característica que ela sempre vai compartilhar com a mãe. A Lisa só queria ajudar as pessoas, fazer a diferença, mas acabou sendo vítima de um marido psicopata que fez uma lavagem cerebral em uma adolescente para ficar com o dinheiro do seguro dela. Isso é muito triste. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixa um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilha se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.